Boa noite, pessoal. Boa noite, já estou aqui aguardando para que possamos dar início à primeira parte do capítulo 11 do livro Missionários da Luz, cujo título é Intercessão. Então, boa noite para todo mundo. Vamos ver se está dando certo aqui. Aguardando para que a gente possa começar. Oi, Li, boa noite. Para a gente dar início hoje, então, na primeira parte do capítulo 11 do livro Missionários da Luz, tá bom? Então, já estou aqui aguardando vocês para a gente dar início. Claro, falando meu boa noite para todos. Boa noite, Cris. Boa noite, Sônia. Então, me deem um retorno aí quanto ao som, quanto à imagem, está tudo bem? Daqui a uns minutinhos nós já vamos começar o nosso estudo, mais uma noite de estudo, sendo muito grata a Jesus por essa oportunidade. Então vamos aguardando aí. Boa noite, Márcia. Estão me ouvindo e vendo? Tudo em ordem? Tudo bem? Boa noite, Li. Boa noite para todos. Boa noite, Angélica. Pessoal, o nosso assunto do capítulo 11 vai ser trabalhado em vários encontros, porque é um capítulo longo, né? E esse capítulo é um capítulo que precisa ser muito bem estudado, muito bem explorado por todos nós, porque ele vai falar sobre o suicídio. Então, hoje, mais do que nunca, nós sabemos que as dores da alma são tribulações que perturbam os espíritos que estão encarnados na Terra. Então, sofrimentos atrozes fazem com que muitas pessoas, acreditando que a vida termina com a morte do corpo físico, e por sofrerem muito e tentarem exterminar esse sofrimento, buscam retirar a própria vida no corpo físico, expulsando o espírito da matéria. Mas a vida, ela é infinita, nós somos espíritos imortais, e é isso que nós vamos falar hoje no capítulo 11, dando início a esse capítulo. Então eu gostaria muito de pedir a todos vocês que estão me vendo agora, a cada um, né, que pudesse compartilhar todos os nossos estudos no capítulo 11. Nós temos em nossa cidade, assim como no planeta como um todo, em nosso país, muitas pessoas, até ontem, ou inclusive nesse momento em que nós estamos conversando sobre a imortalidade da alma, atentando contra a própria vida devido aos grandes tormentos pelos quais estão passando. Então eu gostaria de lembrar a todos, né, que nós estamos aqui aprendendo, mas nós também estamos vibrando e orando por essas pessoas. Então eu gostaria muito, muito mesmo, antes de iniciarmos, pedir ao Mestre Jesus, ao médico dos médicos, o nosso guia e modelo, nosso mestre e irmão de todas as horas, para que envolvessem todos os nossos irmãos que estão no corpo físico, mas que estão passando por tormentas desesperadoras. Gostaria que as nossas vibrações, que os nossos pensamentos de amor envolvessem todos os nossos irmãos na carne, que pelas dores da alma e por não saberem, por ignorarem aquilo que vem depois da morte do corpo físico, estão tentando exterminar a dor que sentem, trazendo ainda uma dor maior para seus espíritos. Então gostaria de pedir por todos esses irmãos. E se cada um de vocês aí desse lado conhece alguém que passou por isso, ou que nesse momento está passando, mentalize esse irmão ou essa irmã. Peça a Jesus por eles, para que as bênçãos do alto envolva os nossos irmãos necessitados,
acalmem seus corações perturbados, doridos, para que dessa maneira eles sintam o conforto que advém do plano maior. Porque toda oração, toda súplica jamais fica sem resposta. Então que as equipes de benfeitores, de trabalhadores abnegados da seara do Cristo, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, cada um dos nossos mentores, dos médicos da espiritualidade, envolva os nossos irmãos que sofrem, que ignoram a vida após a vida. Traga-lhes o fortalecimento e o amparo de que precisam, bem como aqueles que nesse momento estão perturbados, desalentados, se sentindo culpados, com pesos enormes sobre os ombros. Envolva-o, Senhor. Envolva as famílias que necessitam. Envolva cada irmão encarnado e desencarnado que nesse momento perambula pelo planeta, necessitando do vosso olhar de misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos. E agora sim, vamos dar início ao estudo do capítulo 11. Vocês lembram-se que no capítulo 10 a gente estava falando sobre materialização dos espíritos como um fenômeno natural, haja visto que todos nós que estamos na carne doamos ectoplasma, a substância necessária para que o espírito se faça visível e tangível para todo mundo, concreto, para que as pessoas possam vê-lo, possam ouvi-lo. E isso não é só o médium de que possui a vidência, todos num local, numa reunião de materialização, pode ver esse fenômeno. Mas hoje nós vamos ver que terminada essa reunião, a hora que a reunião termina, que a Alexandra está se preparando para sair, nós vamos ver que chegam duas irmãs encarnadas. Olha, enquanto o corpo físico está dormindo, elas saíram do corpo e foram procurar Alexandre para conversar. E no capítulo 11, o nome é intercessão. O que é interceder por alguém? Nós acabamos de fazer, né, esse pedido. É um pedido, uma oração, uma súplica ao plano espiritual para que possa auxiliar aqueles que necessitam, aqueles que estão passando por sofrimento. Então nós vamos ver que essas duas senhoras, fora do corpo físico, durante a noite, procuram Alexandre, são primas. Então nós temos as duas personagens, Etelvina e Esther, são primas, e a Etelvina está numa condição evolutiva um pouco melhor que a Esther, e ela leva a Esther para conversar com Alexandre. Então ela está encarnada, mas ela conhece a espiritualidade, a entidade Alexandre. E nessa condição de alguém que está melhor, durante a noite ela leva a prima que está passando por uma situação tão difícil para conversar com Alexandre. E para vocês entenderem o que está acontecendo com a Esther. A Esther, gente, é uma senhora recém-viúva e ela está procurando Alexandre porque o esposo desencarnou numa condição muito complicada. Dizem que ele se suicidou, mas ela diz não crer nisso. E ela procura desesperadamente o espírito Alexandre para dizer: olha, eu não acredito, a gente tinha uma condição feliz de vida, não acredito que ele tenha se matado. Por favor, me ajuda, responde, fala o que aconteceu com ele, como a gente às vezes faz, procurando os espíritos, como se eles fossem, pelo fato de não possuírem o corpo físico, seres sábios que conheça todo o mundo espiritual e possa dar respostas para tudo.
Então foi a mesma coisa, a Esther e a Etelvina procuram Alexandre e pedem ajuda para isso. E aí o capítulo se desenrola. Será que o marido da Esther se suicidou ou alguém matou ele? Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então acompanhem aí a leitura, por favor, a página também, pessoal, coloca aí para que os demais possam acompanhar. Lembrando que o meu livro é a versão antiga, o pessoal do grupo tem a versão nova, né? Mas é o início do capítulo 11. Coloca a página para quem tem o livro novo poder acompanhar, Renata e demais companheiros aí. Intercessão. Certa noite, finda a dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros da terra, meu orientador foi procurado por duas senhoras que foram conduzidas em condições especialíssimas. Então, página 131, tá bom? Obrigada, Cris. Em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne, que comprova que elas não estavam sem, né, a condição de espíritos encarnados, elas ainda estavam encarnadas, só que nesse momento, enquanto o corpo dormia, elas foram conversar com Alexandre e que procuravam o instrutor temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. Então, mais uma vez, fica claro que quem dorme é o corpo físico, o sono é físico. O espírito, no momento em que o corpo de carne e osso descansa, o espírito sai e pode buscar auxílio, pode buscar aprendizados ou pode estar fazendo coisas completamente inadequadas, como ele faz quando está acordado, né? A mais velha, evidentemente, uma das irmãs, espírito mais elevado, pelas expressões de luz de que se via rodeada, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre. Então veja que a senhora parecia ser conhecida de Alexandre, né? Que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida num círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. Então, enquanto uma parecia ser mais, vamos dizer assim, iluminada pelo brilho que trazia consigo, a outra estava num círculo sombrio, triste, demonstrando que algo a perturbava. Mediante isso, continuamos o estudo. A irmã, essa que estava numa condição um pouco melhor e que parecia ser conhecida de Alexandre, começa dizendo: ó, meu amigo, né, de maneira bastante benévola, simpática, depois das primeiras saudações, trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. Então, depois de trocarem o carinho, de se reencontrarem, ela diz que então a prima perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. E enquanto a senhora indicada, que é a Esther, enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava: Alexandre, conheço a elevação e a urgência de seus serviços. Entretanto, ouso pedir ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoe-nos, pois, se batemos a sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes. Que lindo, que humildade desse espírito, né? Ela chega até Alexandre e, embora eles se conheçam, ela sabe, né, que as preocupações delas não são as únicas desse universo de encarnados. Mas com todo o respeito ela fala: perdoe-me se nós viemos aqui atormentá-lo com coisas que são egoísticas porque é só nossa, mas se puder nos ajudar, ajude-nos. Se não, se for algo muito absurdo que nós estamos pedindo, perdoe-nos com seu coração bondoso. Isso eu achei lindo, né? Que a querida Etelvina falou.
E aí Alexandre responde, olha o que essa entidade espiritual diz. Etelvina, minha amiga, falou Alexandre com entonação de ternura, em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui onde nos encontramos, sem esse corpo de carne e osso, sem os despojos grosseiros. E em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade. Então ele disse, da mesma maneira que vocês sofrem no corpo físico ainda, nós aqui desse lado também temos os sofrimentos. Diga o que vocês precisam, fiquem à vontade. Olha que acolhimento, o que a gente precisa fazer com o outro que sofre. Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira, a Esther, que começou a relatar seu doloroso romance. E aí a Esther vai começar contando a vida dela, para que Alexandre possa entender por que tanto sofrimento, né? E ela diz que casara-se fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. Então, o primeiro noivo dela se matou, se suicidou, em circunstâncias misteriosas. A princípio, diz Esther, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o primeiro noivo, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a ventura conjugal com amoroso entendimento. Então veja que Esther é uma pessoa sofrida, né? Ela teve um noivo, o noivo se suicidou, ela não sabe por quê, e ela ficou se culpando e sofrendo tanto com esse suicídio, mas aí aparece Raul, com quem ela se casa, com quem ela nutre outras esperanças, e a gente vai ver que ela formou família, porque haviam recebido 3 filhinhos da providência divina, e eles viviam, ela e Raul, em harmonia completa. Olha só, não tinha do que se queixar, era uma família feliz. E continua então Esther dizendo, Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel, mas ela enxergava uma certa tristeza, uma certa melancolia nele. Quantas vezes desejara ela balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas? Ela sabia que tinha alguma coisa nele que não estava bem. E quantas vezes ela tentou ajudar, diz aqui, né? Estava lá escondidinho, ela não sabia o que era, mas ela via essa tristeza. O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Então, alguma coisa ele escondia dela, porque ela diz que ele nunca lhe revelara quem ele era plenamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos. Olha essa fala, gente. Apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Então aqui ela conta, não são inimigos ocultos no sentido de espíritos, mas ela fala que não sabe o que aconteceu porque Raul foi assassinado. E na cabeça dela, ela diz que ele foi assassinado inexplicavelmente. Ela não sabe o que aconteceu. Continuando a fala de Esther, ela diz que tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que embora encontrado junto do corpo se extinguindo em sangue, não lhe pertencia. Ele não tinha revólver, então quer dizer, que revólver era aquele que estava perto do corpo se esvaindo em sangue, né? Que mistério envolveria o hediondo crime?
Diversos populares, pessoas transeuntes que passavam por ali e policiais acreditavam tratar-se de suicídio. Tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Então, todo mundo, olhando o local do crime, as circunstâncias que viram, entenderam que ele se suicidou. Entretanto, então pararam de pesquisar esse suicídio, por se dizer suicídio e não alguém que tivesse o matado. Entretanto, a Esther, a mulher que conhecia o marido, que dizia que eles viviam bem, ela não acreditava, ela não admitia o assassino. Ela dizia que ele foi morto. Ela não admitia o suicídio, perdão. Ela admitia que era assassínio, que alguém matou. Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Ela não tinha percebido nada. Que motivo? Eles viviam bem, não eram ricos, mas tinham uma condição tranquila. O que será que aconteceu? E ela fala isso, olha aqui, ó. Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas eles sabiam equilibrar, não eram ricos, mas controlavam. Sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não, não. O companheiro, a seu parecer, Esther, na cabeça dela, o companheiro teria partido da terra por imposição de tenebroso crime. Alguém matou Raul. Mas, em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém. Não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Então ela procurou, ela pediu ajuda do plano espiritual, não porque ela queira saber o nome para ir lá e se vingar da pessoa, mas ela quer acalmar aquele coração dorido que não acredita que o marido tenha feito aquilo. Ela quer saber o que de fato aconteceu, para poder entender esse drama, esse sofrimento pelo qual agora ela ficou viúva com 3 criancinhas para cuidar, né? E vai passar por necessidades, porque Raul era o trabalhador da casa, aquele que trazia o dinheiro para as necessidades financeiras aí, na parte das finanças. Então vamos ver o que ela fala mediante isso. Seria possível, por intermédio de Alexandre, então ela vai pedir para Alexandre, se seria possível ela sonhar com o companheiro Raul, no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar. Então ela queria saber, né? Será que o senhor poderia encontrar meu marido, já que ele está morto no corpo físico, é espírito também, e me ajudar a sonhar com ele? Sabemos que o sonho é só do corpo. Me encontrar com ele, conversar com ele, dar o carinho de que precisa, entender o que aconteceu para que eu possa me fortalecer. Não para me vingar de quem fez isso, mas para ter a certeza do que aconteceu. E aí, em vista dos filhos pequenos, ela tem 3 filhinhos, e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, então ela estava cuidando dos 3 filhos e ainda um casal de tios velhinhos. A angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada. Todavia, chorando, ela acrescentava: estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida, mas antes disso, desejava algum conforto para o coração, anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. Então, na verdade, coitadinha, a gente vê nela aquilo que a gente viu de sombrio, de perturbador, é a dor da alma que sente qualquer pessoa cujo ente querido parte nessa condição. Você imagina? Nos coloquemos no lugar dela. Acho que todos nós estaríamos perturbados nesse momento e buscaríamos a intercessão do alto para compreender, né? Quantas pessoas não tiveram entes amados que se suicidaram sem sequer entender o porquê? Olha como é importante
nós termos essa condição de ler através dos olhos, dos pequenos movimentos, de tentar abrir o nosso coração e a nossa mente para acolher os que sofrem, para ouvir mais, ser mais escutativa. E veja que aqui o que ela quer só é entender o que aconteceu com o esposo com quem ela vivia bem, com quem ajudou-a a superar inclusive o suicídio do primeiro noivo. Ela só teve 2, o primeiro se suicidou e agora dizem que o marido se suicidou. Ela não acredita nisso, porque a condição de vida em que eles viviam não dava a entender que isso poderia acontecer. Embora ela soubesse que o marido tinha uma certa melancolia, que ele não se abria de todo com ela, que tinha alguma coisinha lá que ela desconhecia e que o entristecia. Bom, mediante isso, depois dela pedir esse auxílio, e no fim de longa e sentida exposição, rematava lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador, a Alexandre. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer? Que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado e por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumir atitude paternal. Olha lá, a entidade espiritual se compadeceu da dor e, como um pai carinhoso, tomou as mãos de Esther, a interlocutora, respondendo-lhe: tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento não é fácil esclarecê-la. Opa, vamos parar aí. Como assim? O espírito, mesmo que ele seja uma entidade evoluída, ele não sabe de tudo? Quando a gente quer saber alguma coisa, por exemplo, morreu alguém da minha família e levou com ele o segredo do cofre. Aí eu procuro uma entidade e pergunto para ela, procuro um espírito e falo: por favor, você poderia pedir para o meu pai ou para fulano passar o número do cofre? Você poderia conversar com fulano, que é meu familiar espiritual? A maioria de nós acha que é assim. Só porque não tem mais o corpo físico, eles sabem de tudo que acontece no mundo dos espíritos. E aí, gente, agora nós vamos entender mais do que nunca que não é assim. Não é porque não tem o corpo físico que eles sabem de tudo, que eles estão em toda parte vendo tudo o que acontece. E às vezes a gente não sabe, fica perguntando. Então é aquela história mesmo, o telefone toca de lá para cá e eles precisam, estar envolvidos e ter um porquê de saber. Isso quando há necessidade. Então não é tudo que os espíritos sabem. Eles não estão ali ao nosso bel prazer para responder tudo que a gente quer saber. Nem tudo eles têm condições de responder. E eu acho lindo, olha, Alexandre, lá do nosso lar, que é uma pessoa, uma entidade evoluidíssima, que está mostrando para André Luiz como que é a vida no mundo espiritual e como que dá esse intercâmbio entre os dois planos. Olha que interessante. E aí a gente vai ver que ele responde, olha só, ele diz assim, que nesse momento, então ele explica muito claramente, nesse momento não dá para responder nada, não é fácil esclarecer. É imperioso se indicar com cuidado a fim de solucionar o problema com critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Então, ore, confie no Criador, entregue todas as suas ansiedades, as suas preocupações para Deus, para o Pai, para o Supremo Pai. Ampare-se a fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Então, quer dizer, ele não sabia o que aconteceu, mas ele está dizendo, tenha fé na providência divina.
nós vamos ver o que dá para nós fazermos, o que vai nos ser permitido descobrir. Examinaremos o assunto com atenção. Ambas as senhoras, nesse momento, olha só, teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e despediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. Com certeza ele confortou o coração das duas, aproveitou para falar do mundo espiritual, daquilo que nos aguarda, da fé, do poder da oração, do acreditar, né, na providência divina. Então deu todo um amparo. Aí quando as duas foram embora e ficou Alexandre e André Luiz, é claro que André quer entender tudo isso, né? E aí André coloca assim: a sós comigo, e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou. Agora Alexandre vai explicar para André Luiz. Nossos amigos encarnados, eu, Rose, todos vocês que estão aí me ouvindo, muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos, que tudo nós sabemos, que a gente pode adivinhar qualquer coisa que eles queiram saber. E pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, pelo simples fato de sermos espíritos que já não possuem um corpo de carne e osso grosseiro, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios. Então a gente tem todos os dons da divindade, temos poderes para tudo. Esquecidos de que o esforço próprio com o trabalho legítimo é uma lei para todos os planos evolutivos. Então ele diz, na Terra os homens não têm que trabalhar, não têm que ralar muito, se esforçar arduamente, muito lágrima, muito suor para conquistar a melhora de si mesmo? Sim, aqui também é assim. Nós não temos esses dons pelo simples fato de não termos mais o corpo físico. Não é bem assim. A gente também tem que trabalhar, tem que buscar auxiliar, tem que buscar pesquisar. A gente não sabe tudo. E eu acho linda essa fala dele, porque nos mostra que o fato da gente não ter mais o corpo de carne e osso não nos torna santos nem sábios. Então, se hoje nós não estivéssemos mais na carne, eu sou a Rose do mesmo jeito e vocês, cada um de vocês do mesmo jeito, com os conhecimentos e com aquilo que vocês sabem, e que aquilo que nós sabemos é o que nós vamos levar, tá certo? E é isso que ele está dizendo aqui. Mas, sorrindo paternalmente, acrescentou: entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na Terra, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. Isso também eu acho lindo nele. Ele diz assim: mas se a gente estivesse lá no corpo físico e estivéssemos passando pela mesma coisa que Esther está passando, talvez a gente agisse da mesma maneira, achando que os espíritos tudo sabem e que podem nos ajudar sempre. Mediante isso, André Luiz fala assim, né? Tanta coisa para aprender, tanta coisa para saber que André Luiz não conhecia, inclusive isso. E aí a gente vê que no dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Presta atenção. Então Alexandre não falou que ele ia ver o que dava para fazer? Mas olha o que ele vai fazer. Ele, espírito, convida André Luiz, que é outro espírito, para ir na casa da Esther, que está encarnada no corpo físico, como eu e vocês. E eu acredito que nesse momento André Luiz deve ter ficado assim: ué, mas o Raul não está desencarnado? Por que a gente vai lá na casa? Não dá para chamar ele aqui, conversar com ele? Mentalizar: Raul, vem aqui, senta, conversa. Ele está desencarnado como nós. Eu acho que André Luiz pensou isso, porque olha o que ele vai falar aqui. Quando o Alexandre convida ele, né? Aí ele diz assim: olha só, como ponderei? Não seria mais prático invocar diretamente o Raul, o esposo desencarnado, através de nossos poderes mentais? Vamos mentalizar ele e chamar ele aqui. Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva.
Então, André Luiz, na mente dele, seria muito fácil. Ué, o cara já não tá mais no corpo mesmo, é espírito como nós. Então a gente mentaliza, chama ele, ele vem e a gente descobre o que aconteceu. O Alexandre, que é o instrutor, todavia, sem desprezar a minha ideia, então o André Luiz fala, Alexandre nunca fala, acha que é assim, como a gente fala, né? Para de pensar essa burrice. Não, sem menosprezar a minha ideia ou desprezar, considerou. Olha como é que o Alexandre fala com o André Luiz. Sem dúvida, esse é o método mais fácil. E em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Tem caso que dá até para fazer isso. Entretanto, André, o serviço intercessório, esse que a gente vai interceder por alguém, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Já que a gente quer ajudar, então façamos a coisa bem feita. Vamos no lar, vamos ver quem está lá, não só encarnado, quem de desencarnado está dentro da casa. Será que o Raul não está lá dentro também? Será que não tem alguma entidade desencarnada lá dentro que pode ajudar a gente, dando pistas de onde está Raul, para que a gente também possa fazer o nosso esforço e aprender. Tudo é aprendizado. E aqui ele diz, olha, o serviço então para ser completo exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Então ele diz, olha, se a gente faz isso, dado o nosso tempo, da nossa vontade de auxiliar, nós vamos aprender muito também e vai ser muito útil para nós no futuro quando a gente quiser auxiliar outras pessoas. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Então, sabe, você conhece alguém, você é íntima da pessoa que está tentando se suicidar, que você sabe, e você já foi alguém muito querido para essa pessoa, você é alguém querido, liga, dê de você, fale para a pessoa o quanto ela é importante, diga para ela que nós somos espíritos imortais e que muitos dos espíritos voltaram para dizer após o suicídio quantos tormentos e quanto a dor aumentou. Que embora pareça que é a última opção, viver é a melhor opção. Diga a essa pessoa que ela é amada. Diga a ela que a morte não acaba com a morte do corpo físico. Não existe morte. A vida não acaba com a morte do corpo físico. Há vida além desta vida nesse corpo. Por isso que muitos espíritos voltaram. Ivone do Amaral Pereira tem um livro que chama-se Memórias de um Suicida, onde lá nós vemos N casos de suicidas que voltaram para contar os tormentos que encontraram. Então veja que aqui quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Então a gente tem que ter essa noção e buscar dar de nós. É isso que ele está convidando aqui. Ouça, converse, demonstre amor, demonstre que você se importa com a dor do outro. Porque se uma pessoa que não tem nenhuma ligação vier falar, não é a mesma coisa que alguém que você conheça. Então nós podemos dar de nós, dê de você, para que o amanhã a gente não se arrependa. Então faça uma ligação, diga para a pessoa que ela é importante. Diga para ela que há vida além dessa vida. Diga para ela que o sofrimento parece ser o maior, mas que tudo passa. Amanhã será um novo dia. Diga para ela, eu estou aqui para te ouvir. Eu estendo a você minha mão. Vamos chorar juntos. Fale, desabafe. Peça a Jesus, interceda a Jesus. Nenhuma prece fique sem resposta. Então, se você conhece essa pessoa, mentaliza ela e peça aos bons espíritos que auxiliem. Mas faça você também a sua parte. Se a pessoa não tem condições nesse momento,
Convide os familiares, você os conhece, vá até lá, faça uma oração, um Pai Nosso, a religião que você frequenta, vá lá e fale alguma coisa. Diga que a pessoa é importante para você. Peça perdão se há alguma rusga, aproveite para estreitar laços, desfazer nós. É isso que nós temos que fazer. E é isso que a espiritualidade está falando. Se eles que não possuem mais o corpo físico têm esse cuidado de doar de si, de estar na casa, estar indo na casa. Então veja, quando a gente faz uma prece intercessória, seja por Dr. Bezerra de Menezes, os nossos mentores, quando a gente pede, pode ter a certeza que a intercessão virá. Alguém vem até nós. E é isso que o capítulo vai mostrar agora. Então presta atenção. Continuemos. Como quem não desejava dilatar a conversação, quer dizer, ampliar ainda mais a conversa, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu mais uma vez que como na terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Então veja, gente, não tem tempo a perder. Aqui na Terra também a gente precisa colaborar fraternalmente com os nossos, não é com desconhecido, é com os nossos que estão necessitando de nós. E em nós eles vão confiar, porque nós somos os seus familiares. Então quando a gente fala com amor e com verdade em cada palavra, o outro vai receber com a mesma verdade, com o mesmo conforto. E a espiritualidade vai estar ao seu lado para amparar essas pessoas. E aí eles foram na casa. E olha só o que eles encontraram. A casa da pobre viúva localizava-se em uma rua modesta. E embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior. O que observei sem dificuldade pelo movimento de entradas e saídas antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Então, o que André Luiz fala? Que quando eles chegaram na casa, eles puderam ver que é uma casa modesta, mas que tinha muitas entidades inferiores, espíritos inferiores na casa. Então, não vão assustar, mas todo lar nós temos várias testemunhas, vários companheiros do mundo invisível. Quem são os companheiros que estão na sua casa agora e na minha? São aqueles que sintonizam com o nosso jeito de pensar, com o nosso jeito de sentir, com o nosso jeito de agir. Se nós somos seres que falamos o dia inteiro palavrão, somos pessoas impacientes, xingamos, somos maledicentes, falamos mal dos outros à torta e à direita, somos aquelas pessoas que julgam o outro, somos aqueles que consomem, seja pelas redes sociais, seja pela televisão, consumimos maledicência, filmes de teor inferior. Se nós fazemos tudo isso, quem são os nossos companheiros desencarnados, sem o corpo físico? Irmãozinhos que se harmonizam, que sintonizam conosco. Do contrário, também é verdadeiro. Se nós buscamos, através da prece, nos conectarmos com o bom, com o belo, com o bem, se nós buscamos sermos gratos por tudo, buscamos perdoar mais e julgar menos, se nós estamos lembrando que todo momento, inclusive no momento de almoço, de jantar, de sentarmos à mesa, ao redor da mesa, usufruindo dos alimentos do corpo físico, não só o alimento espiritual, porque nós também comemos, nos alimentamos espiritualmente através da prece, através dos estudos, como nós estamos fazendo aqui. Quando a gente se senta ao redor da mesa, sentam conosco seres, espíritos que sintonizam conosco. Então nós estamos estudando, nós temos os nossos irmãos que estão estudando conosco e aqueles que estão nos guiando também nos estudos. Mas se a gente estivesse aqui falando mal dos outros, enchendo o nosso estômago de comidas como espíritos glutões à mesa, xingando, esbravejando, reclamando, estariam conosco.
espíritos do mesmo teor. Eu espero que eu tenha sido muito clara. Nós não estamos sós. A todo momento, esses seres invisíveis nos acompanham. E muitos deles se alimentam à mesa conosco, que é o que a gente vai ver agora. Presta atenção. Olha só o que nós vamos ouvir agora. André Luiz, então, fala que viu aquele entrar e sair de espíritos inferiores. E ele diz que ele e Alexandre entraram sem que os desencarnados, os que não têm o corpo físico que estavam lá, infelizes, nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. Então ele diz que as entidades espirituais que estavam dentro da casa da viúva, eles tinham um baixo padrão vibratório, por isso, se as vibrações deles estavam muito baixas e a de André e de Alexandre mais altas, não houve sintonia. Estes irmãos inferiores não enxergaram Alexandre e André Luiz. Então isso é comum, não enxergaram. Bom, mas eles entraram e começaram a observar. O quadro, porém, diz André Luiz, era doloroso de ver-se. A família constituída da viúva, então eles viram a mesa, a viúva, 3 filhos e o casal de tios velhinhos, lembra? Permanecia à mesa de refeições num almoço muito simples. Entretanto, diz André Luiz, um fato até então inédito para mim, feriu-me a observação. Ele viu que fora os 3 filhinhos, a viúva e os 2 tios, tinham também 6 espíritos, 6 entidades envolvidas em círculos escuros, acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Então ele disse que viu a família comendo alimentos muito simples e ao mesmo tempo 6 espíritos sentados à mesa também comendo. Comendo! Como assim? Vamos entender? Oh meu Deus, diz o nosso querido André Luiz, exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Será possível? Dá para acreditar nisso? Desencarnados sentados à mesa? Alexandre, então, replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares, sem equilíbrio religioso, são muito grandes. Olha lá, os lares sem equilíbrio, sem pensamentos edificantes, sem alicerce no evangelho e na prece, atraem essas viciações mentais desequilibrantes. Aí ele continua observando o que diz o nosso Alexandre. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Então, onde as pessoas não se entendem como espíritos, não buscam o equilíbrio através da prece, da oração, da modificação do pensamento, buscando sempre pensamentos positivos, salutares, buscando manter conduta moral ilibada, observando tudo que entra dentro de casa, evitando maledicência, julgamentos, falar mal dos outros. Então, onde não há isso, gente, acontece esses desequilíbrios e abrem portas para espíritos de vibração inferior como os do lar possuem. Então, ele continua dizendo assim: isto é intuitivo para todos os que estimem um reto pensamento. Então, todo mundo que quer tornar o pensamento mais elevado, sabe que vai atrair também espíritos mais elevados. Quanto mais a nossa vibração for desequilibrada, mais espíritos desequilibrados entrarão em nossos lares. Após ligeira pausa em que fixava, compadecido a paisagem interior, prosseguiu Alexandre. Os que desencarnam, ó lá, ó, os que morrem no corpo físico, em condições de excessivo apego aos que deixaram na terra,
neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Então, pera lá. Ou seja, as pessoas que são muito ligadas à matéria, que não conhecem o que elas são de verdade, para onde elas vão depois da morte do corpo físico, não se preparam para colocar na mala aquilo que ela verdadeiramente vai levar, que são as suas obras e obras edificadas no bem, elas continuam depois do desencarne, da morte do corpo de carne e osso, continuam na terra. E muitas vezes dentro da casa onde elas habitavam, com os entes queridos que estão na carne. Fica um ligado ao outro, porque os entes queridos também não fizeram nada para elevar-se vibratoriamente. E aí estão na mesma condição, sintonizaram, são iguaizinhos, se deram os braços, estão ali, ligados, juntos, na mesma casa. Isso é comum de acontecer, estão algemados. Então, quando a gente não se desprende dos bens materiais, quando a gente não aprende o que nós somos de verdade, o que nós estamos fazendo aqui, não nos preparamos para as várias moradas da casa do Pai, que Jesus tão belamente nos fala, a pessoa continua dentro do próprio lar. E é isso que está sendo falado aqui. E olha só como ele continua dizendo: além de continuar dentro da casa, alimentam-se com a parentela, com a família que está ali, e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Ficam ali, dormindo no mesmo lugar, comendo. Como é que o espírito assim come? Porque ele estava sentado à mesa, vamos entender? A pergunta de André Luiz é bem interessante. Mas eles chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Indaguei, espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Como é que eles comem? Como é que eles... Eles comem do mesmo jeito quando estava na carne? Alexandre sorriu e acrescentou: presta atenção, pessoal. Tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? Ah, então o espírito não come pela boca como a gente estava comendo aqui. Eles sentaram à mesa, mas eles estavam sorvendo pelo cheiro dos alimentos. Era o cheiro, eles se alimentavam pelas narinas perispirituais. Sorvendo o cheiro dos alimentos, eles estavam se alimentando. E para pensar, quando a gente coloca na panela de pressão, vamos pensar numa determinada gostosura que você invente de fazer, sei lá, uma carne de panela com legumes. Então você tempera essa carne, você dá uma fritadinha nela, depois você põe um pouquinho de água, você liga a panela na pressão e deixa ela começar a cozinhar. A hora que você entende, você que é uma boa dona de casa, um bom dono de casa, a hora que você entende que está mais ou menos cozida, você desliga. Se você gosta de uma cebola, você corta uma cebola grande em pétalas. Se você gosta de cheiro verde, de coentro, você coloca. Se você gosta um pouquinho de pimenta do reino, você coloca. E ali você coloca junto com a carne e põe de novo na pressão mais uns minutinhos para pegar e realçar o sabor do que você pôs ali dentro. O cheiro não envolve toda a sua casa? Onde você está cozinhando, a pessoa que chega ali fala: que cheiro gostoso. Tem gente que fala: esse cheiro me deu fome. Os alimentos, de certa forma, não são liberados muitos naquele cozimento? Não se evapora também as suas vitaminas? Para pensar. O que é aquele cheiro que saiu? Não liberou o fluido do tempero, o fluido da carne? É isso que os espíritos se alimentam. Então eles continuam, como eles são apegados, só de sentir esse cheiro eles estão se alimentando. Por isso que tem muita cozinheira que fala assim: quando eu faço comida eu não tenho fome, não tenho vontade de comer. Eu gosto de comer a comida do outro. Na verdade, as cozinheiras já comeram, na verdade. Porque conforme elas estão manipulando o alimento, temperando, cozinhando, fritando, assando, elas estão se alimentando só pelo cheiro. Então,
Já não quero nem comer mais. Tem vezes que eu fiquei, já tô cheia. Ai, não posso nem ver essa comida mais. Não tô com fome agora. As pessoas que cozinham, pergunta para elas se elas não se sentem um pouco cheias do próprio alimento. Até porque o vapor do alimento já entrou pelas narinas. E é assim que os espíritos comem. Presta atenção aqui. Olha lá. Volto a falar o que Alexandre disse. Tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado, como eu e todos vocês aí, veja, o próprio homem no corpo físico recebe, gente, anota isso, grifa isso. Nós, na carne, recebemos mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios. Eu não sabia. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, meu Deus, mais de 70% da alimentação comum a gente recebe através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios. Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? É ou não é, gente? Vocês lembram como quando a gente coloca a carne para cozinhar, como é que ela fica depois de cozida? Ela fica do mesmo tamanho? Ou ela encolhe um pouco? O que é esse encolher? A desintegração do alimento e sai pelo vapor. Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas, apegados à matéria, ainda muito ligados ao corpo, encontram-se nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. O mesmo sabor. Então, isso aqui me explicou quando eu ouvi há muito tempo, quando começou a despontar em mim a mediunidade, um espírito comentando de um determinado alimento. Falando do quanto ele sentiu o gosto do alimento só de vê-lo ser feito. Aí eu falei, puxa, olha, então realmente isso é possível. Eu aprendi com a fala de um espírito psicografando, mas depois André Luiz, através das obras maravilhosas dessa sintonia dele com o médium e hoje espírito Chico Xavier, a gente descobre que realmente é verdadeiro isso. Olha que interessante, muito esclarecedor mesmo, Silvia. Boa noite, Roseli, um beijo na sua neta lindona, viu? Então, continuando, gente. No entanto, diz André Luiz, parece desagradável, né, tomar refeições, obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os olhos. Então, André Luiz, tadinho, diz assim, tudo bem, mas imagina eu na carne, né, encarnado, almoçando com a minha família. É muito desagradável você imaginar que tem um monte de espírito ali, pode estar ali se alimentando junto, e ainda espírito que eu nem sei quem é. Mas será que não sabe? Se nós sintonizamos, não pode ser um parente nosso, que muito apegado à matéria permanece no mesmo lugar e nós, às vezes pelo nosso padrão vibratório mental inferior, convidamos ele a ficar conosco? Vamos ver o que diz aqui. Já estamos indo para a última frase. Olha só a resposta. Mas você não pode esquecer, disse Alexandre, que não se trata de gente anônima, não é gente desconhecida. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados ali, ou a viúva, ou os filhinhos, ou os tios velhinhos, chamaram com suas pesadas vibrações de apego doentio. Então, não são pessoas desconhecidas, são pessoas que sintonizaram com a vibração deles e provavelmente podem ser parentes. E Alexandre continuou, olha só, admitamos contudo a sua hipótese, mesmo que fosse desconhecidos. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, que não fossem conhecidas por essa família,
resta a certeza, grifa isso, gente, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características, por sintonia, por harmonia de pensamentos, de sentimentos e atitudes, e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. Então, cada um de nós tem as companhias que preferimos. Então, estão conosco aqueles que nós atraímos de acordo com o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir. E aí, gente, ele vai continuar falando sobre o momento do alimento, a mesa familiar, o que ela significa. E a gente vai deixar isso para a próxima semana, é claro, porque hoje não dá mais tempo. A nossa 1 hora passou voando bastante, e vocês viram aí que quer nós queiramos, quer nós admitamos ou não, nós somos espíritos que transitoriamente habitam o corpo, mas que não são o corpo. A vida além da vida de corpo de carne e osso. Então, Jesus já havia dito que o reino dele não é deste mundo, e se nós somos cristãos, também não é o nosso. E ele disse que há várias moradas na casa do Pai. Para onde a gente quer ir quando tivermos que deixar essa roupa transitória? Nós vamos querer ficar aqui, vampirizando, sugando a energia dos nossos? Ou nós vamos querer progredir, alçar voo em uma dessas moradas para voltar como trabalhador, ajudando os nossos? O que a gente quer fazer? Mas a gente tem que começar agora, porque para ir para uma morada boa, nós precisamos fazer o bem aqui. Agir como Jesus agiu, servindo, amando, perdoando e tendo pensamentos edificantes, sentimentos de gratidão, de fé, de empatia, de amor ao próximo. E isso é importante. Que pena mesmo, se eu pudesse eu passaria horas falando com vocês, porque esse estudo ele é muito esclarecedor para todos nós e nos fortalece a alma. E aí eu falo mais uma vez, quem puder compartilhar, compartilhe, porque esse é um dos assuntos que eu creio que todo mundo, aqueles que passarem pela feed de notícias de vocês, teria que saber ou ouvir, porque uma frase que ouça talvez os convidasse a ter um novo olhar para a verdadeira vida. Gente, gratidão. Gratidão a cada um de vocês. Que Jesus os abençoe. Que tenhamos uma semana de paz, de luz. E todos os irmãos que a gente recebe para colocar no nosso caderno de vibração, temos vibrado, temos orado diariamente, mas volto a pedir, façam vocês a sua parte também. Doem de vocês. Façam uma prece intercessória por esse irmão que sofre. Nenhuma prece fica sem resposta, então faça com amor. Há muita gente sofrendo. E se você hoje esteve estudando comigo, é porque com certeza você já está numa condição muito melhor que os outros. Então você tem condições de ajudar, de trabalhar e servir com Jesus. Gente, boa noite. Que Jesus abençoe. Eu tenho Instagram sim, eu preciso lembrar de colocar lá também, tá bom? Depois eu vou ver isso, viu, Roseli? Um beijo para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia e até a próxima terça, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Até mais.